Fala, meus amigos, família Tricolor, gravando aqui na madrugada de Jundiaí. Consegui, depois de postar o vídeo de pós-jogo, desculpa, consegui colocar as coisas em dia aqui, pelo menos parcialmente em dia. E aí eu fiquei vendo os comentários, separando os comentários dos amigos. Agradeço muito você que participou, que comentou. Agradeço o pessoal do Pix também, que está colaborando também, nosso apoia-se, muito obrigado. E eu fiquei assistindo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras passou com extrema facilidade pelo fraquíssimo time do Capivariano. E agora não estão definidas as semifinais, porque eu estou gravando esse vídeo e não está definido, porque como a pontuação continua, né? Vai depender do resultado do jogo do Corinthians com a Portuguesa, vai depender do Santos e Novo Horizontino, então ainda tem existe uma possibilidade da gente enfrentar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. E aí eu fico me perguntando se dessa vez vão deixar o São Paulo disputar a final, né? Porque no ano passado não deixaram. Vocês lembram o que aconteceu no ano passado, aquela vergonha, para mim uma das maiores vergonhas dos últimos anos envolvendo a arbitragem, que foi aquele pênalti do Arboleda no jogo contra o Palmeiras, que tudo estava sendo, né? Existia uma torcida desesperada para que a final do Campeonato Paulista fosse entre Corinthians e Palmeiras, e foi o que aconteceu. E o Corinthians foi campeão, então o roteiro sonhado, vamos dizer assim, o roteiro sonhado por muita gente no ano passado aconteceu. E eu vou confessar para vocês, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, vou repetir porque eu não tenho rabo preso, graças a Deus, não tenho que agradar, falar para agradar, isso aí esquece. Não, a gente paga um preço alto por isso, mas eu prefiro ser assim, não ter rabo preso, falar o que eu bem entender. Para mim, o que aconteceu no ano passado foi o que me fez me desmotivar completamente com o Campeonato Paulista. Eu sou muito sincero. Eu gostava muito do Campeonato Paulista, achava o campeonato muito legal. Tenho muitas lembranças boas de infância do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista antigamente era um campeonato disputadíssimo, que eu sempre comento, né? Os grandes de São Paulo saíram da fila, essas filas vergonhosas que o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo enfrentaram, saíram do Campeonato Paulista. O Corinthians saiu daquela fila humilhante de 20 e tantos anos no jogo de Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Eu era moleque, eu acompanhei aquela decisão lá, lembro vagamente, mas lembro. O Palmeiras também, aquela fila de, sei lá, quando 16 anos, 15 anos, contra o Corinthians em 93, que eu acompanhei também de perto, e o São Paulo nessa fila de 9 anos, 8, 9 anos, também terminou a fila no Campeonato Paulista. Então o Campeonato Paulista para mim eu sempre tive um carinho muito especial, mas o que aconteceu no passado para mim foi tão vergonhoso, mas tão vergonhoso, que eu perdi completamente o encanto pelo Campeonato Paulista. Tanto que eu falei para vocês em vários vídeos, né? Se o São Paulo fosse eliminado, para mim seria uma vergonha não ser eliminado num campeonato como esse, né? Que só tem time medíocre para baixo, tem time muito ruim nesse Campeonato Paulista. Seria humilhante, vergonhoso, mas se não classificasse também não ficaria nem um pouco triste, sinceramente não ficaria nem um pouco triste. Para mim perdeu todo o valor que tinha o Campeonato Paulista, perdeu por causa do que aconteceu no passado. Eu não vou esquecer, porque as pessoas esquecem, né? O que aconteceu no passado? No passado só você vê o pênalti marcado do Arboleda, aquela vergonha. E eu lembro até hoje do Vitor Roque saindo dando risada no carrinho de maca, debochando, né, rindo. Então, pra mim, eu sei que o Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas a gente fala de poder de bastidores e tudo. Mas pra mim, depois do que aconteceu no ano passado, eu perdi totalmente o encanto com o Campeonato Paulista. E eu tô curioso pra saber se vão deixar o São Paulo disputar o título, né? Seja contra quem for que o São Paulo vai disputar a semifinal. Quero saber se vão deixar o São Paulo disputar o título. Ou vai ser de novo a torcida aí para que seja de novo o Corinthians, ou talvez o Santos, porque o Neymar tem que ir para a Copa do Mundo. Não sei, sinceramente não sei. Eu tô sendo muito sincero, Eu queria muito vir aqui e falar, nossa, que legal, o Campeonato Paulista é tão bacana, no ano passado foi tão legal, mas eu não consigo. Você pode fazer todo tipo de crítica do mundo contra mim, menos que eu não sou um cara verdadeiro, e é isso que eu penso, é isso que eu sinto. Então, pra mim, tomara que deixem o melhor ser campeão. O melhor ser campeão. Muito provavelmente pode ser o Palmeiras, que o Palmeiras tem o melhor time. O Corinthians está numa fase boa, o Santos está crescendo, não sei como é que pode chegar o Santos. O São Paulo também está crescendo num momento importante. A Portuguesa pode surpreender, o próprio Novo Horizontino que fez a melhor campanha. Tomara que deixem o melhor time do campeonato ser campeão. Tomara. Se isso acontecer, eu já fico feliz, porque eu acho que, né, no ano passado não foi assim. No ano passado não foi assim, não foi assim. Independente do que foi campeão, que chegou na final, não foi assim. O que fizeram com o São Paulo no ano passado, é claro que a gente vai lembrar que o presidente era o Casares, aquela coisa,
o diretor de futebol era o Belmonte, então ninguém respeitava o São Paulo. Agora o São Paulo tenta recuperar o respeito, porque ninguém vai respeitar um clube que tem o Casares como presidente e o Belmonte como diretor de futebol. Você viu que a gente passou, você viu tantas as vergonhas, tantos os vexames que a gente passou na mão daqueles dois, e espero agora que com o Maciz aí, o novo presidente, o São Paulo tem um pouco mais, que olhem o São Paulo com... Eu não quero ser privilegiado não, tá, gente? Privilegiado em nada, pra mim tem uma vergonha. Esse negócio de roubado é mais gostoso, pra mim isso é nojento, isso é nojento. Você falar que roubado é mais gostoso, você não pode reclamar de nenhum político, você não pode reclamar de nada. Porque você acha que roubado é mais gostoso, eu não acho roubado mais gostoso, eu não quero ser beneficiado. Eu só quero que seja justiça, que seja justo, que seja um campeonato justo, que sejam semifinais justas, que sejam... Sei que árbitro erra aqui, erra ali, a arbitragem brasileira a gente sabe que é um nível rasteiro, mas o que aconteceu ano passado, você me desculpa, eu não esqueci não. Vamos lá, meus amigos, olha só, a repercussão do jogo, é porque eu vi as entrevistas depois do jogo e vi muita gente falando da entrevista do Lucas, né? Aliás, ainda tá doendo demais essa caceta. O Lucas falou que a jogada não foi nada ensaiada, né? Eu achando aqui, gravei o vídeo tudo feliz, que tinha sido jogada ensaiada. Quanto tempo a gente não via uma jogada ensaiada no São Paulo? Vamos continuar sem ver, porque segundo o Lucas não foi ensaiada. Aconteceu ali na hora, mas não faz mal. E ele falou, falando de arbitragem, ele falou da arbitragem e ele disse que teve que a arbitragem erra e tudo, mas os jogadores precisam ajudar também, que o jogador reclama muito, que o jogador está toda hora reclamando, está toda hora enchendo o saco do juiz, que eles têm que colaborar também. Eu concordo com o Lucas 100%. E o Gustavo Marques, o cara que fez o gol, na saída do campo ele detonou a arbitragem, dizendo que a federação não pode colocar uma mulher para apitar um jogo desse. Falou bosta. Aí, depois se arrependeu, aí foi na sala, depois do jogo, ele deu essa entrevista na beira do campo. Aí depois no vestiário ele saiu correndo, foi na zona mista lá da imprensa. Não, desculpa. Foi pedir desculpa pra árbitra, pediu desculpa pra bandeirinha, pediu desculpa pra todo mundo, pra todas as mulheres que estavam no estádio. Falou besteira, né? Porque não tem nada a ver o fato dela ser mulher, é que ela é fraca mesmo, como a Edna, como o Klaus, como o Daronco, são fracos. A arbitragem brasileira é fraca, porque são amadores, amador, você não pode tratar amador como profissional, eles são amadores, eles não são profissionais. Agora que estão pensando, começando a profissionalizar, mas eles são amadores, por isso a arbitragem brasileira é tão baixa, o nível é tão baixo. E aí pediu desculpa pra todo mundo, e a Federação Paulista emitiu uma nota, né? Dizendo, indignada com a postura, dizendo que a árbitra era não sei o que da FIFA, os cambal. Gente, a arbitragem, enquanto não profissionalizar, vai ser isso aí, toda rodada vai ter uma reclamação, toda rodada erros vão acontecer, que a gente sabe que acontece, só que tem erros e erros, né? Erros e erros. É só você olhar no passado. Então, erros e erros. E pra mim, se você falar que pênalti do Bragantino no final do jogo, aí você tá brincando comigo, né? Falando em comentários, falando em brincadeiras, teve alguns rasgatanga que vieram, lógico, que sempre vem. Essas pessoas que são... Eu queria entender a cabecinha delas, por que a minha opinião incomoda tanto, assim, eu queria entender. Porque assim, eu tava conversando com um amigo meu outro dia sobre isso. A sua opinião sobre mim, sinceramente, não me interessa muito, assim, eu não estou muito preocupado com a sua opinião sobre mim. Eu não estou preocupado com a opinião das pessoas sobre mim, sinceramente, não é uma questão de alienação, de arrogância, de nada. Eu não estou preocupado mesmo, porque a sua opinião, a opinião da Érica, não vai mudar muito, né? O meu jeito, eu tenho o meu jeito, sim. Claro que algumas pessoas que olham alguns pontos negativos seus e você olha e fala, pô, será que... Por exemplo, eu só aceito crítica de quem eu pediria um conselho. Se a pessoa faz uma crítica, Barolo, você faz isso. Se eu pediria um conselho para aquela pessoa, eu aceito a crítica, aceito e vou pensar. Se eu não pediria um conselho, eu falo, não peço conselho para pessoa, se a pessoa vou pensar no que ela acha ao meu respeito, sinceramente não me interessa. Agora, a sua opinião sobre o São Paulo me interessa muito. Independente se for igual a mim ou não. Você pode achar o Rafael um goleiro nota 10, nota 11, a sua opinião me interessa. Você pode achar o Lucas Ramon fraquíssimo, que ele foi o pior em campo.
Sua opinião me interessa. Você pode achar o Casares o pior da história, você pode achar ele o melhor da história. A sua opinião em relação ao São Paulo me interessa muito, porque eu gosto de saber a opinião das pessoas em relação ao São Paulo. Agora, uma coisa que eu posso te garantir com toda certeza. A opinião, a sua opinião, a opinião de qualquer um, não me incomoda, velho. Não me incomoda. Isso que eu gostaria de entender desses maluquinhos. Aqui é gente maluca também, né? Não dá pra ficar dando bola pra gente maluca, mas eu queria entender, mesmo esses birulibe, porque assim, a sua opinião não me incomoda. Então, Barolo, eu acho que o Sabino é melhor que o Baresi. Tá bom, irmão. Eu vou achar que você tá... eu vou achar a sua opinião engraçada, mas eu não vou, não me incomoda. Eu não vou pra minha casa pensando, pô, caramba, o Valdir acha o Sabino igual o Baresi, que absurdo. Não, velho, tá bom. Ah, eu acho o Caleri melhor que o Ronaldo Fenômeno. Tá bom, você acha? Beleza. Eu acho pior. Ah, beleza. Não me incomoda, a opinião não me incomoda. E eu não sei porque a minha incomoda tanta gente. Tem os caras que não me incomoda de propósito, porque eu aprendi também nessa trajetória toda de canal. Desculpa esse pequeno desabafo. Não adianta você explicar pra quem não quer entender. Não adianta. Tem cara que não quer entender. Não quer entender que eu acho que ele é nota 6, mas se ele jogar bem, vai ser nota 8, se ele jogar mal, vai ser nota 5. Tem gente que não quer entender isso, então com essas pessoas eu não debato. Mas teve gente que falou que eu fiz a pergunta em relação ao Casares e ao Belmonte. 100% das pessoas disseram que o São Paulo estaria rebaixado se tivesse Casares e Belmonte no comando. Eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza disso, certeza, porque os jogadores não iam correr. Ia ser um campeonato paulista igual foi Fluminense e São Paulo, aquele 6-0, gente. Vocês lembram? Que os caras estavam se recebendo, o Luiz Gustavo deu aquela entrevista lá, que só estava preocupado com o salário dele também, não estava preocupado com mais nada, estava preocupado com o atraso de salário, o Luiz Gustavo, ele não é herói, também não foi herói. Então as pessoas falaram, rebaixado, o São Paulo estaria rebaixado. Olha o Lucas aqui, ó. Se o Pavão estivesse na presidência, estaríamos hoje no máximo comemorando o não rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Aí ele fala o seguinte: a grande diferença que eu percebo é que o Maciz não tem o desejo de se perpetuar no poder, nem de se eleger para presidente nos próximos anos. Então eu acredito que ele não tem rabo preso com conselheiro para receber voto na próxima eleição. Pode ser, é uma maneira de ver interessante do Lucas, viu? Porque como ele não vai se candidatar provavelmente pro ano que vem, ele não tem que ficar agradando conselheiro, puxando o saco de conselheiro. Faz sentido, total sentido o que o Lucas falou. O Luiz Felipe falou o seguinte: se o caça-show, o Casares, estivesse no comando, nesse momento estaríamos indo dormir com mais um vexame. Estou feliz simplesmente por estar vendo o time em campo que quer vencer. Espero que se mantenha para o restante da temporada e possamos ver uma verdadeira virada de chave para voltarmos aos tempos de glória. Tá vendo? O torcedor do São Paulo é esperançoso, cara. A gente acredita, a gente tem que acreditar. O Rafael fala o seguinte: fala, Barolo, vou discordar num ponto. Por incrível que pareça, gostei da arbitragem. Coerente, mesmo que discordamos de algumas das ações, ela foi coerente em ambos possíveis pênaltis. No caso do Bragantino, eu não achei absolutamente nada. Inclusive, deixou o jogo rolar. E também não ficou de babá de jogador. Se for dar confusão, que se resolvam e sofram as consequências. Eu concordo, Rafael. Ela não é babá de jogador, só que eu acho que ninguém respeita. Ninguém respeita. E aí, talvez seja um problema dela ser mulher. Porque, sinceramente, eu não vejo os jogadores fazendo a pressão que fazem nela, como se no Daronco, por exemplo. Não fazem. Mas aí é o seguinte, mete 2 cartão vermelho, acabou a pressão. Acabou. Vê se vem um idiota lá falar, seja mulher, seja homem, porque o jogador faz isso com o juiz inseguro, né? O homem também, se é um juiz inseguro, um juiz homem inseguro, os caras vão lá. Mas essa é a postura de jogador. Agora, isso de se envolver em confusão, eu sou a favor. Deixa se matar, depois recolhe os cadáveres. O Carlos Alberto fala o seguinte: cara, na boa, olha que interessante isso aqui, ó. Cara, na boa, só de um jogador se machucar e voltar rápido, já dá pra ver que as coisas estão mudando. Eu peguei esse exemplo do Carlos Alberto, que falou isso pelo seguinte: o Bobadilha, que fez o gol ontem, um gol importantíssimo, tinha sofrido uma lesão no jogo contra o Grêmio, se não me engano, ou no jogo anterior, contra o Primavera. Ele sofreu uma pancada na coxa. Se fosse no ano passado, ele ia voltar em julho. Não teria feito o gol da vitória ontem. Um gol importante que ajudou na vitória ontem. Você percebe como uma coisa está ligada à outra? Que não é sapo enterrado, que não é o azar, que não é os deuses do futebol, não são os deuses do futebol. Uma coisa está ligada à outra.
O Roberto Polito falou o seguinte, para encerrar. Barolo, entendo essa dor. Há 2 semanas fiz 2 cirurgias, tirei 10 pedras no rim. Só que ver o Tapia dói mais que as pedras. Melhora. E teve um outro que falou, Barolo, o lance do Tapia não fez se sentir mais dor? Qual o lance do Tapia? Ele foi aquele lance que ele saiu driblando, depois se enrolou com a bola. Não, eu já tô com dor o suficiente, Roberto. Eu não nem vi o Tapia, não quero nem pensar, velho. Mas é isso, gente. É aquilo que a gente fala. Cada um vê o jogo de um jeito diferente. Cada um vê o jogo de uma maneira diferente. Você vê, o Roberto tá brincando aqui, cara, não é? Aí você acha que o Roberto tá torcendo contra o Tapia, velho. Só pro Roberto falar, no outro jogo ele vai falar pros amigos dele, o Tapia dói mais que pedra no rim. Aí ele fez gol, não posso mais fazer a brincadeira da pedra no rim. Cara, não faz o menor sentido. E a opinião dele também, a opinião dele te incomodou? Te incomodou? Ele tá fazendo uma brincadeira com o Tapia que te incomodou? Você vai desligar o vídeo e vai falar assim, pô, esse Roberto aí, caramba, o que ele tinha que falar do Tapia? Não, velho, não é a opinião do cara, não, né? Ele não desrespeitou a minha, não desrespeitou a sua, opinião do cara, velho. Meus amigos, muito obrigado. Ó, somos patrocinados pela KTO. Mais uma vez eu peço desculpa, cara, dá umas pontadas, porque assim, eu tomei o remédio agora, né? Aí vai passando a dor. Vou pra você como é. Vai passando a dor, vai diminuindo a dor, assim. Que é uma dor aqui que vai pras costas. Já expliquei como é a dor. Aí ela vai diminuindo. Só que às vezes dá umas pontadas. Eu não sei se a pedra se mexe, eu não sei o que acontece. Parece que vai rasgar aqui, ó. Por isso que eu fico meio sem fôlego. Então, ó. Hoje ainda é sábado, não vou mentir pra você. Se acontecer alguma coisa importante no domingo, a gente vai falar só no vídeo de terça-feira, tá? Porque esse vídeo tá entrando no ar na segunda noite. Então daqui a pouquinho você já desligou aqui, já tá com 16 minutos o vídeo. Daqui 15 minutinhos começa o QG Tricolor, que eu vou postar esse vídeo, agora vai sair do ar 8h20. Aí você já conecta no QG Tricolor. O canal tá aqui para você, o link tá na descrição do vídeo para você assistir. Eu não vou poder participar porque eu vou descansar, pelo menos o domingo eu vou tentar descansar, ficar um pouco porque também não tem posição para deitar. E aí os amigos que falam, pô, Barolo, todo mundo desejando melhoras, obrigado. Aí o pessoal fala assim, Barolo, esquece um pouco do canal, esquece um pouco do trabalho. Velho, não dá pra esquecer do trabalho do canal. Eu trabalho por minha conta, velho. Aqui é meu ganha-pão. Aqui é meu. Não dá pra ficar uma semaninha de folga. Eu fiquei um dia sem gravar. O YouTube já desmonetiza, já não visualiza menos, já. Então eu não posso. E ao mesmo tempo também, pra mim é uma terapia, velho. Vir aqui, ver os comentários. Enquanto você fica pensando nisso, vendo os lances, vendo os comentários de vocês, você esquece um pouco, porque senão eu fico lá em casa, deitado, com a bolsa de água quente, xingando puto da vida com dor. Então eu venho pra cá e a gente se distrai um pouco. Eu só não vou fazer o QG porque realmente eu tô muito cansado, porque assim, é uma semana sem dormir, velho. É uma semana no hospital, tudo furado, injeção e remédio, aí afeta o estômago, é um inferno. Então eu vou, e quero correr amanhã cedo ainda, porque falaram que exercício é bom, pelo menos dar uma suadinha assim, mas também é difícil, duvido que eu vou ter força. Mas obrigado, viu? Obrigado, muita gente desejou melhoras, muita gente torce por mim, eu sei que muita gente gosta de mim, gosta do trabalho, e são essas pessoas que a gente se dedica, que a gente tá aqui, que a gente trabalha, o compromisso que a gente tem, com os patrocinadores como a KTO, por exemplo, que tá aqui com a gente, primeiro comentário, você clica, faz o seu cadastro, o pessoal que tá aqui comigo, os amigos, as pessoas que se preocupam, quem gosta do trabalho. É para vocês que a gente está aqui, faz esse trabalho com toda a dedicação do mundo e pelo São Paulo principalmente. Fiquem com Deus, tá bom? A gente se encontra amanhã, a gente se encontra na terça-feira, daí vai ter, vamos ver, já vamos falar das semifinais aí, como é que vai ficar tudo decidido o campeonato. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.